presentes. Está dando a abertura da Comissão Especial de Estudo, onde nós vamos analisando as gestões públicas esportivas da nossa cidade de Ribeirão Preto. Primeiro eu quero agradecer imensamente a disponibilidade e a prestatividade do nosso atual secretário de esporte, Ricardo Aguiar, em particular um amigo nosso de todo o meio esportivo. Muito obrigado por nosso convite e a sua disponibilidade de poder participar aqui, nos dando informações, não é intimação nada, então é da sua disposição e prontamente você nos atendeu. Muito obrigado. A presença do meu grande amigo e admirado vereador que faz parte da mesa, meu amigo Paulo. Vai acertar o nome? Paulinho Pereira. Pereira. Eu ia falar Junqueira de novo. Paulinho Pereira. O nosso ilustre também vereador, senhor Nelson das Placas. Obrigado, que ontem apresentou um projeto sobre esporte. Parabéns e muito obrigado. A presença do Silvio Caporal, que hoje ainda comentamos dos seus filhos que estão no Campeonato Mundial de Handebol. O Fernando e Felipe. Zezão, de 200 mil anos atrás, quando eu estava na Cala do Boss, seja bem-vindo. Russo, João Henrique, Karen, Dado, que já passou aqui também nos dando alguma informação, Eduardo Mauro Batista, obrigado pela presença. E o Coelho, que já vamos deixar claro, nós temos um grupo de apoio, alguns não puderam vir, mas eles têm acompanhado que como a gente lida, já colocar para o secretário de esporte, o esporte social, o educacional, o alto rendimento e formação, tem um grupo de apoio, onde ficou o social ficou o Paulo Sargento, que é o Paulo Sérgio, que é do badminton. O educacional é o Christian, que também você conhece, que é o coordenador da educação física na Secretaria da Educação. O Coelho ficou como grupo de apoio para a formação esportiva, e o Miguel, que também todos você conhece, que é da parte de modalidades competitivas. Justifico aqui a ausência do vereador Marcos Papa, que faz parte também dessa mesa, que infelizmente ele teve um compromisso numa outra cidade e ele está ausente. Imensamente agradeço sempre a presença do Dr. Fernando aqui nos auxiliando, aos fotógrafos, e agradeço também aqui a todo o público que nos acompanha pela TV Câmara. Primeiro eu deixo aberto o microfone para o vereador Paulinho. Vereador Boni, presidente da comissão, muito boa tarde. Secretário, muito nos honra tê-lo aqui para enriquecer o trabalho dessa comissão. A todos vocês que são ligados ao esporte e sempre presentes quando se marca uma reunião dessa comissão. Eu vou testemunhar o Boni quando me convidou para integrar essa comissão. Eu disse que esse ano eu tinha vários projetos, inclusive como presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, e que estava muito atarefado. Mas pela nossa relação, pela nossa confiança, pelo trabalho que a gente tem feito em conjunto aqui na Câmara, e por ele saber da minha afinidade junto ao esporte, eu não pude dizer não, e com muita alegria faço parte, Boni, e aproveito para parabenizar você e todos vocês que fazem parte do esporte de Ribeirão Preto. É necessário demais isso, valorizar quem sempre valorizou o esporte. E com isso, somando forças, com certeza quem vai ganhar vai ser a população, vão ser as pessoas que necessitam do esporte. As crianças precisam do esporte, que isso aí é uma continuidade da educação. E eu sempre falei, a nossa base de uma nova geração depende da educação aliada ao esporte. Então, essa comissão, eu tenho certeza que muito contribuirá aí para os trabalhos do Executivo quando houver a conclusão e a apresentação dessa conclusão final. Agradecer ao Dr. Luiz Fernando, da Coordenadoria Legislativa, a todos que nos acompanham aí através da TV Câmara. E muito obrigado, Boni. É muita honra fazer parte dessa comissão e ver que você está sempre rodeado de pessoas do bem e pessoas com a intenção de mudar Ribeirão Preto.
nesse item que eu volto a falar que é tão importante, que é o esporte. Parabéns. Bom, vindo de você as palavras, eu só tenho a agradecer, Paulinho. Muito obrigado. Eu já quero que conste em ata também que o secretário de Esportes, Ricardo Aguiar, nos entregou os requerimentos que foram pedidos através do vereador Marcos Papa, que ele pediu a parte de organograma, já está tudo aqui, o projeto os Bolsa Atleta estão relacionados, ele entregou a lei do Bolsa Atleta, suprindo assim todas as solicitações que foram feitas pelo vereador Marcos Papa, que é ausente. O Ricardo, posso tratá-lo diretamente com o Ricardo, né? E eu gostaria, eu tenho acompanhado alguns trabalhos seus, e apesar das relações de pergunta que eu tenha feito, você tem toda uma perspectiva de exposição do que foi a secretaria. Nós estivemos juntos num programa, você teve 1 hora falando dos seus projetos, de como está sendo a realização. Agradeço agora a presença do professor Miguel, ele que é o representante do grupo de apoio de competitivos. Muito obrigado, Miguel. Então eu acho que seria até mais, talvez esclarecedor em algumas situações, se você pudesse, ou você quer só responder, como você quer fazer, porque eu sei que você tem sempre um protocolo do que está sendo feito. Eu acho que isso é importante até para que conste em ata. Claro. Nós estamos acompanhando, né, que eu estou muito próximo. Às vezes as perguntas vão achando. Às vezes, a gente faz. Porque de repente algum monte de coisa aqui, de repente isso. Pode ser. Pode ser? Vamos começar e a gente vai. Então tá ok. Fica. Primeiro quero à disposição. Parabenizar, chamado de senhor presidente da comissão, ele gosta de ser chamado de Boni, e o vereador Boni, pela iniciativa, e já parabenizá-lo, porque nós até comentávamos essa semana. Quanto mais transparência e mais pessoas para divulgar a transparência que existe, melhor é. Então, Boni, de verdade, queria parabenizar o vereador pela iniciativa de uma cidade tão esportiva que foi, que é e que tem muito para ser cada vez mais. Vereador Paulinho, obrigado pela presença e pelo interesse. Eu acho que quanto mais pessoas interessadas em boas práticas, quando eu falo boas práticas, não são esportivas, mas boas práticas de políticas esportivas, a gente vai ter um município muito beneficiado em várias outras áreas, como já foi citado nessa comissão. Eu acompanhei todas, não presencial, mas pela internet, onde a gente sabe do impacto que tem tanto na saúde, na educação, o poder que o esporte tem. Então, quero agradecer a todos os presentes aqui, vários eu conheço, alguns não, e dizer que já abri o convite para que visitem a Cava do Bosque mais vezes, para que conheçam o que está sendo feito ali, tanto dentro como fora das quadras, dentro como fora das piscinas. Enfim, estou 100% à disposição, vereador. Você vai falar ou a gente perguntar? Vamos começar e a gente, então, de repente... Russo, eu te dei as saudações ou não? Sim. Esse daí é um dos maiores árbitros, o secretário, que nós tivemos, porque agora ele aposentou, a Federação Internacional, o grande Russo. Apitou o jogo meu quando era mirim, só para você ter uma ideia. Mas em compensação ele apitou a final da Copa do Mundo do Vôlei no Japão, que eu estava lá, e ele também foi o árbitro dessa final e da semifinal, né, Russo? Exatamente. Parabéns. Bom, a maioria das perguntas, como o senhor também teve conhecimento, Ricardo, são formais, porque vários outros secretários passaram aqui, o Marcelo, o Ney do Boc, quem mais teve de secretário? Bom, mas teve mais alguns secretários que a gente conversou, e funcionários. Então tem algumas perguntas que são uma série de praxe, né? Então, quanto tempo você está na secretaria? 1 ano e meio, que é esse mandato, né? 17 meses. 17 meses. Uma das coisas que a gente tem percebido em todos é o contexto financeiro, que a gente está falando da secretaria que tem o menor orçamento municipal, né? Então, dessa secretaria, qual que é a porcentagem hoje orçamentária foi destinada à secretaria? 0,58%. 0,58%. Na gestão passada, vale constar, era 0,3%. E desde janeiro de 2017, nessa atual gestão, foi para 0,58%, quase 0,60%. É satisfatório para um bom desempenho da secretaria?
Se você tiver uma equipe comprometida, não é o ideal. Satisfatório e ideal são duas coisas bem distintas. O ideal, eu acho que a gente sempre vai buscar o ideal, mas a dificuldade de alcançá-lo é muito grande. Eu acho que é isso que nos motiva. E aí eu quero fazer uma frase aqui do prefeito Duarte Nogueira: fazer mais com menos. E é o que a gente tem feito, o que vocês têm feito, pelas dificuldades que nós encontramos, tanto legislativo quanto executivo. Claro que é muito baixo, mas dentro das condições que nos são dadas e dentro dessa arrecadação, nesse percentual, a gente tem feito bastante coisa, bastante. Volto a repetir, satisfatório e ideal. Claro que a gente busca, entramos na gestão anterior 03, hoje é 06, e a gente vai em busca de melhorar essa arrecadação até 2020, pelo menos. Eu sei que esses dados estão disponíveis no site, mas é importante que conste aqui em ata. Mais ou menos em valores giraria quanto isso? 9 milhões. 9 milhões e 680 mil, precisamente. Quanto disso tudo é destinado hoje na parte técnico, funcionário, independente de comissionado, efetivo, despesas, tudo, tirando aquela parte que é diretamente revertida ao esporte? Recursos humanos, você pergunta? 65% são recursos humanos. E aí, mais isso, por exemplo, quando fala recurso humano, por exemplo, eu sei que tem despesas de iluminação... Aí não é recursos humanos, aí é suporte, manutenção... Então, esse incluindo os dois. Então, seria 65% o que entra a parte funcional, mas e a parte entra assim de orçamento, assim porque eu sei que tem despesas com eletricidade, com água de vários lugares, de eletricidade de vários lugares, para depois aquele final ser direcionado a, vamos dizer assim, atividade material, bola... Que são os recursos de suporte e outras demandas que nós temos. 65% é recursos humanos. Contrata-se profissionais, tem-se profissionais na secretaria e ela é uma demanda de 65% do orçamento. Todo o restante, aí você está dividindo em várias situações, parte de desporto, equipamento, suplemento, suprimentos, energia, enfim. O restante, esses 35% supre isso, mas 65% exatos vão diretamente para os recursos humanos. Tá. Voltando dentro do que foi feito com antigos gestores que nós tivemos ali, acompanhamos, alguns até prestaram depoimento aqui, outros eu acompanhei, como o Miguel também acompanhou, principalmente, que a gente conviveu junto mais de uma década. Em administrações anteriores, justificada assim, uma grande ingerência política que tinha, como está atualmente? Dessa intromissão política, vamos dizer assim, dentro da Cava do Bosque. Deixa eu só entender, vereador, o que seria a intromissão política? Ingerência a partir do momento que você começa a ter, não é intromissão ou introdução do político gerenciando lá dentro. Não, em absoluto. O gerenciamento lá é feito pelo secretário e por toda a equipe, que aí eu quero fazer uma menção da nossa equipe, vereador Paulinho e vereador Boni, do orgulho que eu tenho dessa equipe depois de 17 meses. Desde o início a gente tinha uma preocupação muito grande em formar pessoas ou capacitar pessoas ou ter pessoas conosco do mais alto gabarito. Quer dizer, nenhuma intromissão, como você disse, vereador, política, e sim capacidade técnica. Condições... não só dentro de quadra no sentido técnico, mas de gerenciamento, absolutamente administrada pelo Poder Executivo. E claro, aí eu queria fazer um destaque bem importante, acho que até o vereador que mencionou uma vez para mim, Ricardo, como é que vai ser em relação ao Legislativo e Executivo? Bem no início, você vai lembrar uma das primeiras reuniões que nós tivemos, porque eu sei que vai ter gente que vai querer indicar, essa era a palavra. E você vai lembrar da minha resposta, eu falei, pessoas que indicam pessoas, a gente está sujeito em qualquer lugar. É no restaurante, é um parente, é um amigo, é um profissional. Agora, acatar e fazer a contratação e avaliar a capacitação técnica, se ela está apta, se ela está disposta e se ela tem tempo disponível para aquilo,
Aí cabe ao secretário e à secretaria, e a gente tem feito minuciosamente essas análises. Todos os profissionais que lá estão, vocês conhecem vários dos que estão ali, na minha concepção, são pessoas altamente capacitadas, quem tem desenvolvido um trabalho excepcional e dentro daquilo que eu julgo ser o melhor deles. Aí eu quero fazer uma comparação entre o que é melhor e o que é ideal. Fazer o seu melhor, isso o Mário Cortella diz isso, e eu citei outro dia num evento. Ele diz que fazer o seu melhor é fazer realmente o seu melhor, mesmo nas condições que você tem, que talvez não sejam as ideais. Cada professor ali que eu vejo na quadra, e às vezes eu nem cumprimento quando eu passo porque eles estão em aula. Cada professor que ali está, ele dá literalmente o sangue ali dentro para ter resultado, seja na iniciação, seja no aperfeiçoamento, seja no alto rendimento. Eu até quero fazer uma menção, o Eduardo Batista, o Dado, falava, uma vez disse o seguinte: nós temos uma das melhores equipes de docentes em Ribeirão Preto. Você vai lembrar disso, há uns 4 ou 5 anos ele disse isso. Eu tive a alegria, a felicidade de trabalhar em São Caetano do Sul, numa época muito formidável do ponto de vista técnico e de investimentos, Piracicaba, Santos, enfim, inúmeras equipes, e conhecer mais de 40 países com profissionais em várias áreas. E realmente o Dado tinha razão no que ele falou. Nós temos aqui professores que têm uma condição simples e conseguem disputar títulos com equipes de investimento 10, 12 vezes mais. Nós temos um aqui, Miguel Jabur, no handball, disputando títulos de equipes com orçamento mais baixo e literalmente aí onde você vê a condição. Eu te dar a condição ideal e você ganhar título, desculpa, não é tão difícil assim. Eu te dar a condição simples, dentro do que nós temos, e esse profissional ganhar títulos, aí realmente fazer o olho da criança na iniciação brilhar, fazer os pais acompanharem, envolver e impactar uma família, uma escola em função de um garoto que está jogando handball, futebol, basquete. Isso para mim realmente é o profissional completo. Então a gente tem a todo instante reuniões regulares, onde eu pessoalmente acompanho todas, faço questão de acompanhar todas. Por quê? Era o que eu gostaria enquanto técnico. Então hoje eu procuro fazer como gestor. Fazendo uma breve análise sobre os nossos espaços físicos hoje da Secretaria, como se avaliaria? Os espaços físicos nós temos, se a gente começar a falar pela Secretaria, na Cava do Bosque, completou-se 65 anos o ano passado. E é um espaço que teve algumas benfeitorias, mas o tempo, claro, ali existem sinais que o tempo corroeu. E isso, lógico, tem um impacto técnico. Quando você vai e não tem uma condição de uma quadra, talvez numa metragem que há 65 anos atrás ela não foi pensada em atender todas as atividades. Hoje, para você fazer uma reforma num próprio daquele, é extremamente delicado. Porém, nós já temos um recurso aprovado no Ministério. Eu conversava até com o vereador Paulinho aqui sobre alguns recursos federais que estão por vir para Ribeirão Preto. E para revitalização de espaço ali na Cava do Bosque. Enquanto isso não chega, isso já está pronto, deve chegar em breve. Enquanto isso não chega, nós fomos atrás de parcerias. Então, aí eu quero deixar um destaque, fazer uma menção. Poder público e parceria privada para o esporte é o que vai alimentar o esporte regularmente. E nem sempre por exposição. Eu vou patrocinar porque meu nome vai aparecer. Não. Eu vou patrocinar porque eu me identifico. Eu vou patrocinar porque eu gosto. Eu vou patrocinar porque eu vejo e tenho segurança no trabalho que está sendo feito. Nós falamos disso essa semana. Então, nós trouxemos o vôlei Ribeirão, que foi uma conquista para Ribeirão Preto muito grande. E junto com o vôlei, não veio gasto, veio investimento. Porque nós tivemos reforma de vestiários, reforma de iluminação, toda a iluminação, uma pintura prévia na entrada da Cava do Bosque, revitalização e limpeza de vários setores lá, em função, inicialmente, da vinda do voleibol. Então, enquanto o recurso
não chega, e esse recurso em breve, até o final do ano, já devemos começar essas obras, a gente vai em busca disso. Então, essa é uma das nossas responsabilidades, entre várias outras, buscar o parceiro, buscar o investimento, enquanto esse investimento não chega. Só agora, não era pergunta, mas dentro do que você falou, dentro dessas reformas estava previsto esses gastos com o time de vôlei que vocês tiveram, com arrumar vestiário, pintar, fazer todas essas coisas? Não, acho que o vereador não entendeu, nós não tivemos gastos. O vôlei trouxe a reforma. O vôlei veio com o investimento de um patrocinador, esse vestiário... O patrocinador pagou? O patrocinador pagou. O investimento hoje seria o quê da prefeitura com o time de vôlei? Com o time de vôlei? R$0. O que acontece? Se a gente pensar em investimento de recursos humanos, nós temos uma equipe que assessora e auxilia a gestão do time de vôlei. Em nenhum momento a gente paralisa as nossas atividades em função do time, porque ele é muito autossuficiente. Toda a equipe que foi montada para o time de vôlei já foi montada pensando nisso. Então nós temos uma equipe hoje de alto rendimento que não gerou nenhum gasto. Pelo contrário, além de trazer investimento, uma prerrogativa do nosso prefeito muito feliz foi: todo o ingresso desses jogos será revertido em algo de necessidade básica de doação, ou para instituição, ou para fundos, o que for. Então, assim, arrecadamos toneladas de alimentos no ano passado, na temporada, arrecadamos fraldas geriátricas, arrecadamos inúmeras materiais de limpeza, e tudo isso doado para as entidades que estavam com necessidade. Além disso, o presencial desses jogadores, a ida desses jogadores a esses locais, é uma coisa que nos impressiona como a atenção e o atendimento modifica a visão dessas pessoas. Então é um time de altíssimo nível, aonde, aí eu quero fazer um destaque, o executivo, toda a equipe do executivo vai em busca do primeiro contato com os patrocinadores, para que o presidente do time faça um segundo contato, quer dizer, o executivo abre as portas, mostra a importância e do vínculo de uma equipe dessa, o que causa numa cidade, é um envolvimento, é um momento de lazer, é a família. Nós temos inúmeras histórias ali sensacionais em que o vôlei pôde proporcionar. E claro, momentos de muita alegria para todos nós, porque o vôlei Ribeirão ganhou Taça Prata, acesso à Superliga A, elite do voleibol em apenas 10 meses de trabalho. Então a gente tem um orgulho muito grande desse time, pelo que ele faz dentro, mas principalmente também porque ele faz fora da quadra. Então, em nenhum momento trouxe gastos, e sim investimentos e benfeitorias para um equipamento que já está para receber reforma. O vôlei antecipou um pouco porque ele precisava deixar em ordem para receber os jogos. Em termos de quantidade, estado de conservação, as localidades, ou ausência em alguns lugares, temos de carência, como é que está? Nós temos justamente pela quantidade, pelo período enorme, vereador, que não foi feito não foi realizado, vereador, não foi realizado nenhuma benfeitoria. Quer dizer, tem vários equipamentos, e não só no esporte, mas em todas as áreas, onde se deixou por muito tempo sem uma benfeitoria, sem uma reforma, sem novos ajustes. Para você ter uma ideia, nós temos hoje reforma, modernização e aquisição de equipamentos esportivos para 19 bairros em Ribeirão Preto, através de emendas parlamentares. Inclusive está aqui o vereador Paulinho, que é responsável pela indicação de uma delas, já com toda a tramitação feita, toda a parte executiva de planejamento e de execução de projeto realizada, junto à Caixa Econômica Federal, que é o órgão que faz a administração do recurso, aguardando ser depositado esse recurso para iniciar as obras. Nós temos 3 bairros que já estão feitos, inclusive hoje está sendo feito algumas medições, junto com isso uma quadra de futebol society, do governo estadual, que nós conseguimos trazer para Ribeirão Preto, e junto uma quadra de skate também para Ribeirão Preto. Então, claro que nós temos equipamentos públicos de muito tempo, mas a nossa preocupação não é só trazer novas praças esportivas, como é o caso do CIE, que é o Centro de Iniciação Esportiva, que foi uma grande conquista para Ribeirão Preto, e alguns carinhosamente chamaram de Minicava. As obras estão a todo vapor, que é lá no bairro Alexandre Balbo,
que vai receber mais de 15 modalidades esportivas e podendo chegar a 5.000 atendimentos. Uma região que não tinha um equipamento, nós conseguimos, inicialmente, uma licitação de 3.800.000, conseguimos fazer uma economia de quase R$900 mil, para que fosse construído um equipamento e também trabalhasse na descentralização da Cava do Bosque, que é um grande cartão postal e que hoje absorve a iniciação, o aperfeiçoamento e também o rendimento. Então, todas esses esforços que a Secretaria de Esportes, que a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, tem feito, é justamente para melhorar o que nós temos, mas também trazer outras oportunidades para que a cidade fique cada vez mais esportiva. Só me tirar uma dúvida, não é pergunta também, é que você falou e me despertou aqui uma curiosidade. Se hoje nós temos 65% dentro da nossa arrecadação com funcionários e técnicos, e a gente sabe que tem o governo tem um problema muito grave quanto à lei de responsabilidade fiscal, e várias vezes a gente está no risco máximo de atingir. Dentro dessa situação de 15 modalidades, no mínimo nós teremos que ter novos 15 profissionais para estar trabalhando. A gente não poderia entrar nessa área de risco? Desculpa. Dentro das 15 modalidades, do centro de iniciação? Do centro em específico esse área caso. Área de risco só. de não responder, de não... Não. Que a gente tem um problema. Isso a gente já tem acompanhado pelo Legislativo, da lei de responsabilidade fiscal. E tem limite providencial que você não pode ultrapassar em cima desse limite. De repente, com essas contratações, não ficaria próximo a isso, ou com problemas de contratações? Essa foi uma preocupação desde o início da nossa gestão, em janeiro de 2017. Mesmo com uma arrecadação tão baixa, nós conseguimos auxiliar o município numa economia muito grande, mesmo no esporte. Mesmo com uma arrecadação de 0,58%, nós também contribuímos. Nós identificamos que os problemas da cidade, que foram herdados por diferentes motivos, o esporte não é porque a arrecadação é considerada baixa que a gente não tem que contribuir. Então, nós contribuímos. Então, todos esses estudos em relação às novas contratações de um centro de iniciação esportivas estão previstas para não ultrapassar e para manter todas as diretrizes da lei da responsabilidade fiscal. Sim. Talvez a gente retome um pouco mais à frente o assunto, mas tudo bem. Tem uma outra pergunta, essa daqui é bem formal, que até você entregou, depois já consta lá, que é o organograma, né? Que tinha antigamente, praticamente são quase que... Eles mudam só os direcionamentos, mas os profissionais envolvidos são praticamente quase os mesmos, né? Que você tinha acesso a esse daqui, que era o anterior, das gestões passadas. Da gestão anterior? Das gestões passadas. Algumas nomenclaturas foram modificadas. Modificadas, mas em suma... E você acha que é funcional dentro desse organograma todos esses quadros do funcionário? Hoje, operacionalmente, porque você, como outros, o próprio Marcelo, quando teve aqui, o Ney do Bob, o Marcelo mais em comum, que ele era muito do meio privado, né? E você também tem experiências disso. Então, dentro desse organograma, como você vê, você acha que ele é enxuto, pode se melhorar? Eu acho que todo organograma, independente de que momento que ele se encontra, ele pode ser melhorado. Então, a nossa visão ela é sempre crítica em relação a isso, porque se a gente achar que ele é o ideal, a gente não vai se preocupar em novas melhorias. Por que eu estou dizendo isso? Porque a demanda... enquanto você tem uma demanda de 20 e poucas mil pessoas praticando esporte na cidade, nós tivemos um aumento no ano passado para esse ano de 12% praticantes. Hoje nós atendemos 33.700 pessoas com esporte em Ribeirão Preto. Quando eu falo isso, é só para as pessoas que estão acompanhando entenderem. Iniciação, aperfeiçoamento, alto rendimento, convênios estabelecidos e parcerias com a Secretaria de Esporte, ciclofaixa de lazer, que foi uma retomada importantíssima para o nosso município, e todo o esforço do Executivo em viabilizar novamente a retomada da ciclofaixa com uma outra diretriz, com repaginação. Quando a gente pensa nisso, se a demanda aumenta, você aumenta uma necessidade de alterar um organograma
principalmente quando você trabalha com atendimento ao público, que é o caso da Secretaria de Esportes, que o atendimento é direto ao público. Então você tem uma equipe, aí tem alguns exemplos bem clássicos, você tem uma equipe que disputou um Campeonato Paulista da Série A2 e ela classificou, foi campeã e vai disputar a Série A1. Não tem como você manter, você sobe o nível de exigência, você sobe a demanda, então você precisa melhorar esses aspectos. Então todas essas necessidades, diariamente a gente identifica, e a gente tem feito com muito critério mesmo, vereador. Agora é uma pergunta que veio particularmente dirigida a você, porque nós, considerando os outros que ocorreram e experiências passadas que talvez você não conviveu, que você já estava fora nessa época aqui, quando eu e Miguel convivemos bem, dentro de considerações que foram levantadas aqui para ter uma continuidade esportiva, vamos dizer, em termos de município, não de clube, mas do município, ela sempre teve um vínculo diretamente ligado à política. Isso as administrações anteriores, não é o nosso caso hoje. Nossa preocupação, por isso, que é o futuro, e você sabe disso. Você tem alguma ponderação que você fala, o que poderia ser feito em termos disso? Eu acho que mais na parte técnica, vou falar da parte técnica primeiro. A parte técnica tem que ter capacitação, sim, vivência, sim, em várias esferas. É o aluno que é o praticante que virou aluno, que virou atleta, que foi para o gerenciamento, que foi para a coordenação, que foi para a supervisão, enfim, são inúmeros critérios que devem ser respeitados. Pensando do ponto de vista político, também. A política hoje ela está inserida em todo local. Dentro da sua casa, da sua família, existe política. Mas mais importante que isso, eu quero deixar bem claro aqui, é ser politizado. Que aí, na minha visão, um bom gestor, ele tem que ser muito bem politizado. E se ele não for, ele tem que se capacitar. E se ele se capacitar e não tiver êxito, ele peça para sair. Eu sou muito objetivo em relação a isso. Toda a parte política, a gente sabe, e é muito difícil, vereador, falar do passado, né? Eu falo isso todos os dias para os nossos funcionários na Secretaria de Esportes. Lamentar do passado, a gente perde muito tempo. Entendo que, baseado em erros do passado, a gente melhora o presente e o futuro. Mas lamentar do passado não é uma prioridade minha, pessoal, não é uma prerrogativa do meu trabalho. Eu quero fazer daqui para frente. Claro, ter referências é muito importante, que é o que a gente quer deixar. Quer deixar algo em uma condição para que quem estiver aqui amanhã, quando eu falo amanhã, daqui a anos, enfim, para que os nossos filhos e os nossos netos possam usufruir de algo perene e de algo sólido. Quando a gente fala de política esportiva, é um conjunto de ações. Não é simplesmente um bom atleta não vira um bom professor. E nem sempre um bom professor foi um bom atleta. Então, partindo desse princípio, eu trago para uma política pública esportiva no município de mais de 700 mil habitantes, que já produziu inúmeros talentos. Volto a dizer, nós temos muito material humano de grande potencial aqui em Ribeirão. O vereador é um desses. Eu com toda tranquilidade, eu sou um desses. Os filhos do Silvio Caporal são potenciais. Então, todos esses potenciais, eles precisam ser lembrados. Vereador, boa tarde, tudo bem? Precisam ser lembrados, precisam ser valorizados, mas com conceito, que é o que a gente tem feito categoricamente e diariamente, baseado em conceito prático, a partir de uma referência teórica. Tá. Quanto a essa parte que eu estava perguntando justamente do passado, porque acho que as maiores descobertas nossa foi no pós-guerra, né, Miguel? Só nós passamos o que nós passamos. Porque nós chegamos ao ponto de ter isso é só uma parte para falar, eu nunca vivi nem vivo do passado, mas dos meus aprendizados passados, isso eu não vou esquecer jamais, que foi isso que me evoluiu. João, faz outra cópia desse, por favor, não, que ficou. Está no seu gabinete, no seu computador. E é uma coisa que me deu muito aprendizado. E dentro do que nós passamos, justamente, agradeço aqui a presença
mais um exponencial nosso esportivo, vereador Dadinho, o vereador Marcos Papa, que faz parte dessa comissão de estudos, ele que estava ausente, que estava num compromisso em outra cidade, mas está aqui chegando. É porque a grande preocupação de todo o direcionamento que eu tive pós esporte foi das experiências que eu tive. Das boas passaram-se, essas até eu não lembro, mas as más eu aprendi muito e eu gosto de lembrar daquelas para que a gente não possa ocorrer novamente. Foi quando nós oferecemos sempre a equipe, né, Miguel, para a cidade, e o secretário falou, não, nós temos a nossa equipe. Ele contratou uma equipe, perdeu para a minha equipe, perdeu para a equipe do Miguel e nós fomos por cravinhos, fomos campeão dos regionais e nós... Quanto você ganhava, Miguel? Eu também não ganhava nada. Sem ganhar nada, o vereador, o secretário abriu mão. Então, essas coisas que nos aterrorizaram, que a gente tenta ver, porque eu falei várias vezes para o prefeito, nós estamos num momento mágico. E esse momento mágico nós precisamos aproveitar. Nós temos um prefeito que gosta de esporte, temos um secretário de esporte que é do nosso grupo, conviveu com a gente, e nós estamos tendo força legislativa aqui dentro. Então, ou a gente muda agora, ou nós não vamos conseguir mudar mais. Porque eu juro por Deus, se voltar a uma situação daquela, Ribeirão Preto vai fechar as portas definitivamente no esporte. Zezão está aqui, Zezão sabe disso. Eu passei por muito disso, como atleta e depois como funcionário lá. Eu só vi uma vez. Zezão, eu só precisaria que você falasse no microfone, porque precisa estar registrado para o público que está nos ouvindo em casa. Se identifica antes, por favor. Meu nome é José Gonteiro List, sou funcionário aposentado da Prefeitura Municipal, trabalhei 25 anos na Secretaria de Esportes, onde eu me aposentei. Fui 20 anos árbitro de futebol de salão e fui atleta também, tenho os meus títulozinhos, né, Dado? O Dado sabe muito. O pessoal mais antigo lá da Recreativa sabe disso. Mas essa questão de apoio, de político, a Cava do Bosque, a Secretaria Municipal de Esporte, a SUDERP antiga que eu trabalhei, sempre foi administrada por político, nunca por um esportista. A única vez que foi feito um trabalho por pessoas conhecidas minhas para se trazer um técnico desportivo para ser o secretário de esporte, foi numa das eleições do Gasparini que tentaram trazer o Bombarda de Altinópolis, que era um sujeito excepcional, mas era técnico desportivo, não era político. Não vingou. Então a Cava ficou sempre política, sempre política. E a única vez que eu vi uma política funcionar foi quando estava o pai do atual prefeito. O Dado vai lembrar, apesar dele não estar lá, mas do Marco Moisés. Eu fui para lá em 79. Marcão. Eu fui para lá em 79 e saí de lá em 83. Que aí eu fui para a Casa da Cultura. Depois voltei para a Secretaria de Esporte. Mas em 81 nós trouxemos os Jogos Regionais e os Jogos Abertos para Ribeirão Preto, sabe? Foi feito um trabalho, o Marco chegou para mim e falou, Zé, nós temos que equiparar, montar as equipes. Foi quando o ciclismo de Ribeirão Preto começou a aparecer. O ciclismo não pagava do bolso deles. Na época do Zé Alfredo. Na época do Zé Alfredo, eles pagavam os transportes deles. Não tinha apoio da prefeitura. Eu estou falando nós porque eu fui assessor do superintendente, né? Nós ajudávamos eles, nós empenhávamos o dinheiro para eles viajar, dava perua, dava condição, comprava pneu, comprava equipamento para eles. Mas foi a única vez que política entrou no meio e deu certo. As outras vezes, quando, vou citar o nome, mas o Baleia Rossi foi secretário, o Dácio Campos foi secretário, o Dácio foi esportista sempre, eu conheço, né, há muito tempo. Eles exigiram do prefeito dinheiro para poder fazer alguma coisa, entendeu? Foi quando o futsal de Ribeirão foi a primeira vez campeão dos Jogos Regionais. Fazia anos que não tinha. Só que, se não tiver investimento de fora da prefeitura,
se não houver um trabalho de conscientizar as faculdades de Ribeirão Preto, da bolsa de estudo para atleta, tá? Eu vou citar um caso aqui na minha época. Em 1965 foi o ano que eu comecei. Veio um técnico dos Estados Unidos e deu uma palestra aqui. Ele disse assim: quando eu tinha 17 anos, ganhei o campeonato norte-americano 3.000 metros, né, juvenil. Eu recebi 35 convites de 35 universidades dando bolsa de estudo para ele. E aí, o que ele fez? Ele pegou a melhor. Ele era técnico da universidade aquele dia, aquela época. O que nós não temos aqui. Não se vê fazer um trabalho assim, procurar. Não digo agora que eu não tenho acompanhado muito o trabalho do secretário, né? Porque tive um problema de saúde sério e me afastei de tudo mesmo. Nossa equipe de ciclismo é líder do ranking nacional. Hoje não, o trabalho nessa gestão está sendo diferenciado, mas para ser diferenciado é isso que eu estou falando. A gente aproveita o momento, o ônibus passa e nós vamos ficar no ponto de novo. Esse que é meu medo. Tudo que falou aqui, uma outra vez que eu vi que o Dado veio aqui, ele falou a mesma coisa que eu estou falando hoje. O esporte precisa de um esportista tomando conta. Senão não adianta. Senão nós vamos passar vergonha. Eu falo agora como brasileiro que gosta de futebol, desse Coronel Nunes que está na CBF. Ele é um João Ninguém dentro da CBF. Outros vice-presidentes é que mandam. Ele não manda mais nada. Eu acabei de ler uma reportagem sobre ele hoje, sabe? E ele fez o quê? Num acordo da Conmebol, para se votar Estados Unidos, México e Canadá, ele votou no Marrocos. Por quê? Porque ele não é esportista. O esportista, na direção, vai fazer o que ele está fazendo. Vai procurar, vai mostrar esses dados aqui. Só que, só governo municipal, nosso esporte não vai para frente. Não vai. Não vai. Desculpa eu Ok. interromper, mas... Eu passo a palavra ao vereador Marcos Papa. E já informando o vereador que o secretário trouxe, já está em anexo dos dados, os documentos por você solicitando. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu realmente estava com visita aqui em Ribeirão Preto, veio de Jaboticabal para tentar retomar o programa Escola Recicla que a nossa cidade já teve. Agradeço ao secretário, enviou o organograma da secretaria. Quem é beneficiado pelo Bolsa Atleta hoje e o regulamento interno, o regimento interno do Bolsa Atleta, para que essa comissão realmente possa ter esse material. Porque a gente sabe de cabeça, a gente fala por telefone, mas é importante a comissão constituir um corpo de informações para oferecer ao executivo e poder oferecer um olhar mais eficiente para o esporte. Eu pedi a palavra, Zezão, porque assim, nós precisamos, eu tenho feito toda vez esse parêntese quando alguém fala mal de político. Porque nós desacostumamos a falar o que é política. Eu entendi o que você quis dizer. Mas nós vivemos em sociedade. E nós temos que ter uma sociedade organizada. É melhor que uma sociedade desorganizada. Organizar essa sociedade significa fazer política. O que você fez, o que você quis dizer foi quem faz negócio sujo, quem assume um mandato dizendo ao povo que vai organizar a sociedade e ele faz uso do cargo para desorganizar a sociedade, porque uma sociedade desorganizada é mais fácil de ser roubada, pilhada, como que aconteceu recentemente com a nossa cidade, né? E aí os amigos que estão aqui, muitos deles, num esforço parecido com o que foi a eleição do Boni, se uniu e nós temos um mandato fruto do esforço da sociedade civil. Não foi fruto de um investimento de um grupo empresarial, não foi por ter assaltado uma autarquia. Não, o nosso mandato é fruto do esforço de amigos, dentre eles o próprio secretário, que está aqui, que também nos ajudou. Então, é importante a gente dizer isso, porque a gente vive um momento dramático no país, no qual vereadores como o Boni, que propõe uma comissão de estudos para olhar o esporte na cidade,
não ganha R$1 a mais para fazer o que ele está fazendo aqui. Ele podia estar cuidando da vida dele, ele podia ter vendido o mandato para o prefeito e falado, ó, prefeito, faz o que o senhor quiser com Ribeirão Preto que eu assino embaixo. Como muitos fizeram aqui, e graças a Deus, ou estão presos ou estão afastados da vida pública. Só uma palavrinha. Essa fase, esse foi um dos que mandava politicamente na casa. Mas a gente sabe. A gente sabe. Só que assim, sabe o que precisou, Zezão? Precisou a sociedade dar mandato para uma pessoa que não tem o rabo preso para poder fazer as denúncias que nós fizemos, as representações que nós fizemos, para que o Ministério Público processasse e afastasse e pusesse na cadeia. Então, isso é fazer política. O que eles fizeram colocando gente desqualificada na Secretaria de Esportes, que era o lixo das composições eleitoreiras, né? Então vamos fazer uma composição, não para fazer política, mas uma composição para ganhar eleição. Política nem passa perto dessas composições que eles fazem para ter 30 segundos a mais na televisão, para ter mais alguns milhões de fundo partidário e o povo que se dane. Aí nós tivemos que resgatar essa cidade que havia sido sequestrada por uma organização criminosa. Né? Tiramos a cidade das garras dessa organização criminosa para começar a reconstruir. Hoje a Secretaria de Esportes tem alguém qualificado na Secretaria de Esportes. O prefeito tem muitos defeitos, como todos nós temos, mas é alguém qualificado, que está fazendo um esforço para recuperar a cidade. E essa comissão está fazendo um esforço particular para recuperar o esporte. Num diálogo, secretário, que a gente gosta de fazer. Dar ideia, oferecer experiências bem-sucedidas no Brasil e fora do Brasil, que você e o Boni, como alguns que estão aqui também, conhecem como ninguém. Mas é um esforço, não é uma perseguição ao que está acontecendo, não. É um esforço. Então, como o senhor veio aqui como convidado, porque aqui não é uma CPI, o senhor está como convidado, nós lhe devemos um muito obrigado. Né? Eu que agradeço. Por estar aqui iluminando a questão do esporte na nossa cidade e levando adiante um esforço do meu colega, irmão, vereador Boni, de melhorar o esporte na nossa cidade. Todos nós aqui sabemos o benefício que o esporte traz quando bem administrado. Obrigado, presidente. Não, eu só salientando por todas as falas, que acho que sentimos bem esses... Vereador Dadinho, quer falar? Tá. Não, só para... Porque como passamos as tempestades, né? Nós estamos num momento de tanta bonança, secretário. Por isso que eu fico ansioso para que a gente possa, como eu te falei ontem no Conselho Municipal lá do Esporte, que foi um projeto nosso, começou com a Unisport, felizmente foi para o Executivo, que era um projeto de indicação, ele sancionou, mesmo tendo veto do jurídico, de ser um conselho deliberativo. O próprio chefe da Casa Civil, Nicanor, falou, não, o prefeito fez questão de não assinar como consultivo, e sim deliberativo. Então, eu agradeço muito, porque foi um projeto que foi feito por todos nós. Começou, como eu te falei, com o Fábio Deodato, que é o rapaz que é cego, que trabalha no Raul Machado, com o Ricardo, que mexia com a parte de informática, e com o consenso de todo mundo da Unisport, que você faz parte, e muitos aqui fazem parte. E o prefeito sancionou. Então, por isso que eu vejo num momento de transformação, você mesmo ontem falou eu até gostaria que constasse depois em ata alguma fala sua sobre o conselho, da importância que tem, e você falou uma coisa que eu acho muito importante. Eu vou deixar a fala para você, porque eu acho que você vai endossar novamente qual que é importante que hoje você vê de nós realmente, agora já ontem foi a ata, da gente ter um conselho deliberativo com caráter de fiscalização hoje na secretaria. Vereador, é de extrema importância em qualquer secretaria um conselho que seja para agregar e para melhorar o que já tem. Quando a gente fala em melhorar, não é porque está ruim. Melhorar é sempre querendo algo melhor para aquelas pessoas, para o bem comum. É uma coisa que a gente tem que deixar muito bem claro, porque muitas pessoas nos procuram na Secretaria de Esportes. O conselho foi algo de uma manifestação onde você tem parte da sociedade civil organizada, dando sugestões, deliberando, opinando e principalmente... que o jargão bem antigo, colocando a mão na massa. Fiquei um pouco triste que vi poucas pessoas lá ontem.
confesso para você, fiquei um pouco triste. Poucas pessoas, a gente sabe do dia a dia de todos, das responsabilidades, mas tamanha importância que é um conselho, principalmente para dar imagem e para mostrar o que está sendo feito e cobrar o que não está sendo. Isso nós temos uma prerrogativa com o prefeito Adi Nogueira que, volto a repetir, fazer o convite. Eu quero recebê-los mais na Cava do Bosque, para acompanhar os nossos trabalhos. Vocês, mesmo do Legislativo, quero recebê-los regularmente lá, para acompanhar um pouco do que é feito, de como é feito e, principalmente, vamos buscar parceria, vamos buscar alternativas. Eu acredito que existe sempre uma possibilidade a mais daquilo que está sendo feito. Sempre. Sem nomear. Então a importância do Conselho foi uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade, vereador Boni e vereador Marcos, para que a população de Ribeirão Preto, que sempre mencionou, agora possa agir. Possa alimentar vocês de informações para que vocês, para que um conselho fiscalize, para que um conselho delibere, para que um conselho sugira e principalmente para que faça parte desses projetos. Porque de projeto nós temos vários, inúmeros, vocês devem receber coisas aqui numa imensidão. Porém, a gente quer pessoas que a gente faça não a 2, a 4, a várias mãos, uma Ribeirão Preto melhor em vários aspectos. E o esporte não pode ficar fora disso. Então, parabéns pela iniciativa. Conselho do Esporte nomeado no dia de ontem. Agora, só como informação, nós temos 30 dias para fazer a eleição. E depois 90 dias para apresentar o regimento interno, que vai ficar realmente, vai perenizar para Ribeirão Preto um conselho, tamanha a importância dele. É que uma das falas que me chamou a atenção é que eu falei assim, que hoje eu não me preocuparia de ter um conselho com o atual secretário. Ele falou, não, eu me preocupo sim, que eu gosto do conselho e esteja ali até para fiscalizar o que está acontecendo. Foi isso que você falou. Exatamente. Então, me preocupo porque é importante que todos saibam o que está sendo feito. Foi essa aí. Eu vou voltar num tema, mas eu vou depois direcionar realmente qual é o âmago de toda a parte de gestão pública. Você tem noção, ou deve ter, qual que é a noção que foi destinada ao Bolsa Atleta? Bolsa Atleta, hoje, ele gira em torno de 46 a 48 mil reais. Ele está aí no documento que eu entreguei para vocês, que já foi solicitado e entregue. Você gira em torno de valores gerais, é isso? Você acha, qual a sua análise hoje do Bolsa Atleta? Porque o Ney do Bock, que esteve aqui com a gente, foi ele que foi a pessoa que redigiu. E esteve com a gente, ele passou como secretário interino por um tempo, e ele que escreveu o Bolsa Atleta. E ele deu até algumas sugestões, né? Porque já fazem muito tempo que foi criado o Bolsa Atleta. Como você avalia hoje o Bolsa Atleta? O Bolsa Atleta é importantíssimo as pessoas entenderem que o Bolsa Atleta não é salário. O Bolsa Atleta é um auxílio que o atleta recebe para desenvolver as atividades técnicas, teóricas, práticas, enfim, para capacitá-lo e permanecer. Tanto que nós acompanhamos desde o ano passado os resultados de todos os atletas. Isso é uma prerrogativa do Bolsa Atleta. Cada modalidade, vale lembrar, que tem uma necessidade. Quando você fala que a ginástica olímpica, uma garota de 9 anos na ginástica olímpica, ela já é considerada altíssimo rendimento. 9 anos no basquete é iniciação. Então, a preocupação do Bolsa Atleta é fazer com que os atletas merecedores, e aí a meritocracia, vereador, para a gente deixar isso muito bem claro, para que eles entendam que isso é um auxílio para eles continuarem a prática, para continuarem a desenvolver cada modalidade. E lógico, nós temos inúmeros atletas, mas ao meio disso nós temos inúmeros alunos. E aluno e atleta, do ponto de vista técnico, tem uma diferença muito grande. Então, o Bolsa Atleta está sendo revisto, e até destaco aqui a importância disso, e aí a importância do Conselho, para termos várias opiniões e discussões a respeito disso, porque as gerações mudam. A geração de 10 anos atrás, de um atleta, várias pessoas trabalham com rendimento aqui, era um perfil. A geração de hoje é outra.
A geração de 3 anos atrás, hoje se muda, a cada 2 anos se muda o perfil de geração. Então essa é uma preocupação. Na minha época, vocês nunca vão ouvir eu dizer na minha época. Por quê? Porque muda. O tratamento com um atleta hoje, na última Olimpíada tinha um tratamento vôlei feminino. Hoje eu vi um depoimento da Jaqueline, chorando, que está abandonando. Há 5 anos atrás, talvez ela não choraria. Então as gerações mudam. E essas diretrizes e essas leis também têm uma carência muito grande, porque mudou-se a proposta, mudou-se a ideia, e é importantíssimo que isso seja revisto, que seja avaliado e discutido para que a gente tenha melhorias e apresente para todos os atletas e alunos, enfim, que estão aí ou em vias de conquistar um Bolsa Atleta ou que já estão sendo beneficiados. Vereador Dadinho quer fazer um questionamento? Por favor, passa o microfone para ele. Som. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Boni, vereador Marcos Papa, Luiz Fernando, secretário de Esporte Ricardo Aguiar e a todos os presentes. Só me apresentando aí para quem já me conhece, para quem não conhece, eu fui atleta há muitos anos e estou em Ribeirão porque eu fui contratado justamente para competir por Ribeirão em 1988. O Dado me conhece daquela época, já estava na gestão do senhor Gilberto Sampaio, da Suderp. Numa ocasião em que o Peterson, que era técnico, me chamou para vir para cá. E eu... exatamente. E lutava por São Carlos, lutei por Araraquara, Matão, Rio Preto, Sertãozinho. E fiquei apaixonado pela essa estrutura que tem aqui em Ribeirão Preto. Mas assim, vivendo esses 30 anos, até a chegada do Ricardo aí, Ribeirão Preto vivia na UTI. O esporte, você sabe disso. Tive várias fases, 7 gestões públicas e nunca vi Ribeirão Preto brilhar assim em termos de jogos abertos. Esporadicamente, em algumas modalidades que alguém investia, como exemplo, o Jabur, que investe aí de corpo e alma e acaba se destacando por individualidade. Enfim, Ricardo é um ex-atleta, conheço ele desde criança. Graças a Deus temos aí uma referência do esporte e tecnicamente vai fazer um trabalho bacana. Mas não depende só dele, Boni. Depende da gestão pública, depende de apoio financeiro. E você sabe que a gente, hoje, dentro da política, eu sei que há muita dificuldade. Eu entendia como atleta, mas eu entendia como gestor e político. Enfim, a gente tem boa vontade, mas não consegue. Mas poderemos fazer muita coisa por Ribeirão. Uma coisa aqui que eu já questionei com o vereador, e o secretário tinha dado uma resposta para mim, voltamos a bater nessa tecla de novo, cobramos o executivo e vamos cobrar até essa lei ser cumprida, ela vai ser cumprida, é a questão daquela lei que muitos aqui falam em questão de alto rendimento. Eu só vejo falar em alto rendimento, Boni. Eu só vejo falar em alto rendimento. Eu mudei meu foco, eu disputei seletiva para as Olimpíadas de Atlanta, fui campeão paulista, fui campeão brasileiro, terceiro nos Jogos Abertos. O Dado sabe, a única equipe de judô de Ribeirão Preto, que era a base, eu, o Bim e o Peterson, fomos lá em Santos, perdemos para Santos e São José. Enfim, isso tudo na garra que a gente ganhava muito pouco. Eu sou muito focado na questão do sócio-educativo e da iniciação esportiva, a fomentação do esporte. No entanto, você sabe que a gente está aí, criou-se 20 núcleos. Flávio está aqui comigo, que é um faixa preta de judô também, competiu muitos anos por Ribeirão. Eu vou bater muito na fomentação do esporte. E essa lei, vereador Boni, que é a lei que foi passada para o secretário, que é a lei 406/2014, autoria do vereador André Luiz da Silva, ela dispõe de incentivo fiscal para o esporte no âmbito municipal de Ribeirão Preto, que dá, no mínimo 10% da dotação da pasta da Secretaria de Esporte, que hoje seria em torno de 3 milhões, que é o valor de 1.300.000. E nós estamos perdendo isso daí. Conversei com o prefeito, levei para o secretário, para todos os órgãos competentes, aí me deram resposta. Aqui da Vossa Excelência do secretário de Esporte, a outra, que a lei, ela informamos ao nobre edil que a referência à lei não
foi regulamentada, portanto, não está sendo aplicada. É lógico, ela não foi regulamentada mesmo. Ela tinha que ser regulamentada até março. Então já estamos aí mais de 90 dias sem aplicação dessa lei. Bom, entramos eu e Fabiano Guimarães novamente com um pedido ao Executivo e obtivemos a resposta ontem, né? Que o nosso secretário de Governo respondeu o seguinte: em atenção ao requerimento da Câmara Municipal, do vereador Dadinho e Fabiano Guimarães, existem estudos e verificações sobre a melhor forma da regulamentação, considerando que sua implementação envolve não só a Secretaria de Esporte, mas Secretaria da Fazenda e de Governo, e principalmente estudos relacionados à vinculação de receitas de recursos próprios, no caso IPTU e ISS. Quero frisar que tem muitos empresários que querem investir nessa lei de incentivo para aplicar no esporte. Tem muitos amigos, e amigos de empresas grandes, do ISS e do IPTU. Além de impactos financeiros e orçamentários para a concessão de tais incentivos fiscais. Bom, a previsão é que a regulamentação aconteça o mais breve possível, visto que o prazo previsto se esgotou. Isso é claro, a lei está aí, né? A secretária sabe que já tinha expirado em março e nós estamos mais 90 dias atrasados, que deveria estar se cumprindo essa lei orçamentária desse ano, 2018. Mas ela pode entrar na dotação desse ano. Nós checamos juridicamente ela pode entrar para ser aplicada, tem jeito. E nós vamos fazer o possível para que ela seja aplicada esse ano. Aqui, o governo, ele fala que tem a concessão dos benefícios, a rubrica não foi incluída na lei orçamentária desse ano, lógico. Então ela está prevista para 2019. Mas nós queremos que ela seja aplicada agora. Dá para ser aplicada. Nós temos juridicamente, argumentos para que ela seja aplicada. O que eu questiono, vereador Boni e secretário? A resposta não foi convincente, não tem jeito. Nós vamos entrar novamente com o pedido, cobrando pessoalmente do Executivo, se for preciso, mais vereadores, porque não podemos deixar 1.300.000, sendo que a sua equipe não tem um tostão para praticar, para competir, como eu vou falar assim, de excelência com outras equipes. Temos aí os jogos regionais, perdemos os jogos abertos, já que não foi feito em Ribeirão Preto, por vários motivos, não dessa gestão. Tá? Não estou falando da gestão do Ricardo. Ricardo foi a pessoa mais adequada que entrou na secretaria. Só que não depende só dele. Tá vendo? Tem uma lei que não está sendo aplicada, nós estamos cobrando, veio a resposta ontem, cobraremos novamente, já citei para Vossa Excelência sobre essa lei. É uma lei de fomentação à prática esportiva que beneficia várias entidades e a gente está perdendo isso daí. Só isso daí. É minha reivindicação. Já passei para Vossa Excelência para que pudesse entrar nessa comissão de estudos também, para que a gente tivesse uma cobrança maior com mais vereadores. Então, finalizando aqui, o secretário hoje é o mais adequado que tem, mas precisamos dar um apoio adequado para ele politicamente, para que ele tenha mais força junto ao Executivo, na esfera municipal, na esfera estadual e na federal. É isso daí. Parabéns, Ricardo, pelo teu trabalho, tá? Como atleta, como gestor e como hoje secretário de esporte. Mas a gente precisa colocar essa lei em prática, tá bom? É só isso, vereador. Obrigado. Secretário, chegou um comunicado aqui, que está acompanhando pela TV Câmara. Não sei se você poderia responder para ela. É a Adriana Aleixo de Andrade, queria perguntar ao senhor secretário de esporte se um dia voltará às escolinhas de futebol no bairro, que você sabe que isso é uma polêmica muito grande, né? Sendo que as crianças não têm culpa dos demandos que houveram nas gestões esportivas, né? Qual é o nome? Desculpa. Adriana Aleixo de Andrade. Adriana. Nós estamos abrindo um parênteses a esse ouvinte que chegou aqui, tá? Mas depois a gente toma o escopo da reunião, por favor. Obrigado pela pergunta. Eu gostaria de até solicitar, volto a fazer o convite, que muita gente deve ir mais à Cava do Bosque e ver o que está acontecendo lá e o que a gente está trabalhando incansavelmente por várias ações. Nós retornamos com 7 núcleos de futebol nos bairros, justamente porque alguns núcleos nós encontramos alguns problemas do ponto de vista de estrutura, com moradores, já foi solucionado. Nós, inicialmente, 19 bairros recebendo reformas e aquisição de equipamento. Destes 19, alguns deles
são para campos, para reestruturar esses campos que ficaram muito tempo sem nenhuma reforma. Então são 19, dos 19, aproximadamente 12 ou 13 trata-se de reformas em campos de futebol, e nós estamos retornando gradativamente. Primeiro 7 núcleos, e agora, daqui até o final do ano e início do semestre que vem, mais alguns núcleos, que está sendo feito 2 estudos a respeito das demandas dos bairros, porque existem bairros com mais demandas e menos demandas. Só fazendo uma parte para o vereador Dadinho, obrigado pelas palavras, mas não é 13 milhões, vereador, é 9.680.000 precisamente, que significa 0,58% da arrecadação. Nós havíamos falado no início aqui, que você tinha me perguntado, só para fazer a correção a respeito disso e atualizar, lógico, sempre muito bem-vindo. Então, é uma parte só, secretário. Então, me passaram a tabela errada, porque passaram a tabela de todas as secretarias, a dotação orçamentária, e a de esporte era de 13 milhões, isso no começo do ano. Eu peguei em janeiro... Sem contingenciamento, né? Eu peguei em janeiro, ela está até, se não me engano, está aqui. Eu só vou... Pode continuar, secretária, que eu vou procurar aqui para ver que eu não estou assim, falando de eu só não queria fugir muito do escopo da reunião, porque ele falou que tem horário também e tem outros compromissos, então eu tenho medo que a gente aqui, o assunto vai fluir muito. Eu vou entrar viu, vereador, a gente vai entrar numa seara que é onde realmente, mas ele, depois você vê os dados direitinho. Boni, só uma coisinha, eu quero deixar claro aqui que quando eu falei que a intromissão política lá na Cava, teve uma época que foi, o Dado sabe disso, né? Uma época era desastrosa. Zezão, todos nós sabemos. Agora, essa política, essa politização de hoje de vocês é diferente. Mas é isso que eu estou falando que é o nosso momento, porque aquilo tudo nós convivemos, né, Miguel? Nós convivemos, o Dado conviveu, Simval, Sidney, todos. Não é nada contra os políticos atuais de hoje. O secretário ele tem consenso disso. Ele conviveu também do que foi o passado com alguns ali. O duro, agora eu acho que eu vou falar as palavras que também soam na cabeça dele. Quando eu entrei aqui dentro do Legislativo, qual é a nossa classificação? E é duro você pegar uma secretaria quando você vinha, como você viu que o Marcos Papa falou, e é uma realidade. A Secretaria do Esporte a gente sabe como sempre foi tratada, então é difícil, né? Você pegar uma situação dessa e saber que você é diferente, você faz um trabalho diferente, mas as pessoas lá fora pensam igual como eram, não diferentemente. Pensam iguais ainda. Isso nos motiva muito, vereador. Tenho ter certeza que isso é o que mais nos motiva. Não, por isso que eu estou nessa briga aqui, que senão eu tinha jogado a toalha fora. Realmente aqui consta como a lei orçamentária de 13.403.864, mas depois, tá ok? O verdadeiro escopo da... Obrigado, vereador Dadinho. Tem algumas coisas que ocorreram dentro essas prerrogativas do nossa comissão de estudo, que é onde a gente está querendo, acho que você me conhece, todos aqui me conhecem, raras vezes eu faço críticas sem dar alguma solução ou apontar uma solução, mesmo que seja errada, dentro, não do meu parecer, mas fazer essa comissão de estudo para que a gente possa ter algumas soluções. Eu não gosto de ficar botando o dedo em ferida, não é esse o meu perfil. Nós sabemos, e eu cito sempre o exemplo do Miguel, que a secretaria ela tem uma verba orçamentária, e essa verba fica na Secretaria da Fazenda, como já foi apontado pelo Dado, o Marcelo, o Miguel, e nós chegamos a deduzir como se fosse uma verba virtual, o que aconteceu no ano de 2016, o Miguel foi jogar um torneio onde ele tinha uma verba que era destinada à equipe dele. Se, por exemplo, ele tinha 20 mil para gastar, ele tinha gasto só 4 mil, ele foi lá pegar uma verba, foi fazer a licitação para pegar o dinheiro para fazer a viagem, e as fazendas simplesmente falaram, não temos dinheiro. Ele falou, mas eu tinha 20 mil para pegar e eu só usei 4, que era a minha verba. Então chegou-se a um consenso que o nego fala assim, a verba é essa, mas de certa forma ela é virtual, porque a verba todo mundo sai que vai ali e a gente tem as prerrogativas de uso, eles vão usar, está na Secretaria da Fazenda. Nós temos uma coisa, hoje, o Fundo Pro Esporte, que esse é diferente do dinheiro que está ali, a Prefeitura, vamos dizer assim, o Executivo não tem acesso a isso, né?
essa verba quando está no Fundo Pro Esporte? Qualquer pessoa pode ter acesso. Em relação aos valores, sim. Não, aos valores não, eu falo a saque. É caixa único do prefeito. Ah, é? Bom, uma das coisas que a gente tem visto, falando dessa situação da verba ser virtual, e a gente, dentro daquilo que a gente foi levantado, o senhor como atual secretário, Ricardo, a gente quer explanar para ver também qual é seu posicionamento quanto a isso. Você acha que hoje, dentro desses recursos que nós temos, apesar de todas essas parcerias, você acha que a secretaria, com todo o financeiro, ou como for o suporte, esporte educacional, esporte social, a formação e competição, você acha que a secretaria, com tudo isso, ela dá conta? Nós temos feito acontecer. Não, porque uma coisa que você falou, o Dado falou, e acho que não foi o Irono falou também. A secretaria funciona, como você falou hoje, por ideologias esportivas. Aí eu faço uma pergunta, se faltar o Miguel, como é que nós vamos fazer? Se perder a ideologia esportiva que o Miguel tem com o handball, porque eu saí daqui em 2005, eu fui para o Finasa e ele continuou. Então, a gente vive de ideologia esportiva, vive, né, dentro dessa situação. Então, vamos pensar o seguinte, se hoje acaba as leis de incentivo fiscal, como eu tenho visto em contato com o Juninho, com o Sócrates Júnior também, os programas que tem do judô, todos com lei de incentivo estadual, federal, nadando na frente, o atletismo do Sidney, o basquete do Marolo. Se nós tivermos isso daí cortado, vamos pensar nessa hipótese, a secretaria tem condições de tocar isso tudo? Sim. Tem? Tem. O que acontece, só para a gente poder esclarecer, vereador, existe uma questão bem importante aí. Por exemplo, a equipe do Miguel não tem, o vereador mencionou, né, o vereador Dadinho, que a equipe do Miguel não tem um tostão para viajar. Nós não tivemos nos últimos 17 meses nenhuma viagem que não foi realizada por falta de recurso. Todas as previsões orçamentárias de cada modalidade, todas, ininterruptamente, todas foram cumpridas. Bolsa Atleta, 8 anos sempre sofrendo atraso. 17 meses sem nenhum atraso, sendo pago na integralidade. O que significa isso? Foi planejado e está sendo cumprido. Eu costumo dizer fazer uma referência assim. Eu vou te dar R$50 para você almoçar. Você almoça com R$50. Eu vou te dar R$500 para você almoçar. Você almoça com R$500. Eu vou te dar R$10 para você almoçar. É difícil, mas você vai almoçar com R$10. O que eu quero dizer com isso e fazendo um comparativo? Tudo que é planejado e é colocado, existe uma série de pessoas envolvidas que elas têm a responsabilidade de manter aquilo. Existe tempo para entrega de solicitação de recurso, tempo para empenho, tudo isso com antecedência. Todos os nossos professores na Secretaria de Esportes sabem disso. Hoje, se o poder público, se a Secretaria de Esportes não tiver o recurso que tem para fomentar o esporte na cidade, grande parte do esporte acaba. Porque a maioria das nossas equipes, tanto de aperfeiçoamento quanto de rendimento, vem de recurso do município, mesmo sendo pouco recurso. Ricardo, mas isso é o ideal? Não é o ideal. Sempre vamos ter novas perspectivas de melhora, mas não deixamos em nenhum momento nenhuma equipe viajar por falta de recurso, a não ser que ela não tinha sido programada. Existe um planejamento solicitado para todas as equipes, para todos os profissionais. E aí eu destaco algumas leis incentivadas, projetos de leis incentivadas. Essas leis incentivadas, existindo ou não, o esporte vai continuar. Ele vai acontecer. Agora, o que elas nos ajudam é muito importante. São 9 convênios hoje na Secretaria de Esporte, podendo chegar a inúmeros outros convênios. Só que, você sabe disso melhor que ninguém, vereador, da burocracia que é e da exigência legal de documentações para que esses projetos possam acontecer. Então, esses convênios que nós temos, eles foram todos revistos, todos renovados, alguns mais tramitosos, outros menos, mas
em nenhum momento deixou de se cumprir aquilo que foi programado ou que foi planejado. Então é bem importante a gente deixar isso claro, porque eu mesmo, enquanto técnico, vivi isso que você mencionou aqui. E é muito triste você chegar e falar, olha, infelizmente você não tem um recurso para ir. Você é a ponte de ligação entre os atletas, entre as famílias, entre os pais e principalmente entre o poder público, eu digo técnico, entre o poder público e um sonho de um garoto ou de um jovem que quer se tornar ou já é um atleta. Então, isso, em nenhum momento prometemos nada que não pudéssemos cumprir. Então, nesses 17 meses ininterruptos, não tivemos nenhum atraso em relação a isso e vamos continuar lutando. E aí eu faço um destaque ao nosso prefeito Duarte Nogueira, que tem olhado o esporte e lutado pelo esporte incansavelmente. E eu mais do que ninguém, sou o principal interessado nisso. Por quê? Isso aqui tudo passa. Nós estamos, você vereador, eu secretário, estamos, e um dia não vamos estar mais. Mas o importante é que nós somos esportistas e a gente quer deixar para que quem venha depois, que tenha condições de, no mínimo, fazer igual ou melhor. Então, avaliando em termos assim, pode-se dizer que a secretaria hoje tranquilamente tocaria o esporte social, educacional, formação e competição. Sim, claro que com demandas dentro da nossa realidade. Nós temos hoje 33 mil pessoas praticando esporte pela prefeitura através da secretaria. Podemos chegar a 60? Podemos chegar a 90? Podemos. Claro que aí nós vamos precisar de mais parcerias e mais condições de acordo com essa demanda. Uma pergunta que para mim tem um fundo muito forte, porque mesmo o vereador Dadinho, quando falou que lutava, e ele me falou dessa lei, e ele fala da fomentação da formação, eu fiz o mesmo questionamento para ele, e faço para você o mesmo questionamento. Ele lutou por São Caetano, você lutou por São Caetano, ele lutou por Araraquara, ele lutou para Matão, lutou para tal. Eu falei, o que fez você mudar de clube, Dadinho? Dinheiro, pagamento. Assim como, por que você foi para São Caetano? Provavelmente São Caetano te ofereceu condições melhores financeiras, senão você não iria. E naquele momento a filosofia no município não era, e eu precisava de uma equipe completa para dar continuidade. Só vale destacar que dentro dessa equipe completa tínhamos 14 atletas de seleção brasileira na época. Então a filosofia naquele momento em Ribeirão Preto não estava voltada para o rendimento. Então, perfeitamente, você pode procurar em qualquer local, você não vai encontrar nunca um depoimento meu de que minha cidade não me apoia. Era filosofia. Não falei em hipótese nenhuma de apoio. Não, estou dizendo em termos gerais, porque às vezes a gente escuta isso, a cidade não me apoiou e tal, de atletas, de ex-atletas, enfim. Não é esse. A situação naquele momento era, a filosofia da cidade não estava voltada para isso. Eu tinha um rendimento muito positivo, São Caetano tinha uma filosofia exclusiva para alto rendimento, onde estavam os principais atletas de inúmeras modalidades. E para ali eu fui para desenvolver minha carreira e chegar onde eu cheguei, com 2 títulos do mundo. A pergunta onde eu quero chegar é o seguinte, vendo os modelos que, quando trata-se de secretaria municipal, sempre o foco não é o Campeonato Paulista ou brasileiro, mas normalmente é regionais e aberto. Dentro dos modelos que a gente tem, o que você me fala de ter subsidiado a secretaria, como um membro da secretaria, uma fundação? Fundação, ela quando bem gerida e com estrutura de parcerias, ela é sempre muito bem-vinda. Nós temos exemplos exitosos de fundação no nosso país, como a Fundação Gol de Letra, e temos exemplos de inúmeras fundações que não deram certo, que foram produtos aí foram meios de investigações e corrupção que a gente conhece conhecemos através da mídia. Então, a fundação em si, ela é extremamente importante, desde que muito estabelecida, bem gerida e com parcerias. Uma fundação sendo mantida pelo poder público, impossível. Com parcerias, sim. Ontem mesmo eu entrava na fundação, no site da Fundação Gol de Letra, que para mim é uma das referências que nós temos. Eu conheço uma pessoa que trabalhou por algum tempo ali. Você entra no site da Fundação Gol de Letra, você tem 4 opções de doação. E você faz em 30 segundos. Doação mensal, doação pontual,
atual. Quer dizer, todo o regimento da fundação faz com que pessoas físicas e pessoas jurídicas possam ajudar e fomentar o desenvolvimento do esporte através da fundação. E a Gol de Letra tem sede tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. E desenvolvam isso. Quais seriam as outras opções? Leis incentivadas, tem inúmeras situações que a gente pode fazer. Mas volto a repetir, bem gerida, estruturada, com um organograma bem desenvolvido, para que tenha essa possibilidade de fazer parceria. Fundação sem parceria, eu particularmente não acredito. Tá ok. Não, porque os estudos normalmente nos levam nesse direcionamento. Por isso que eu queria saber quanto ao seu. Já tivemos contato, a nossa comissão de estudo já teve junto do promotor de justiça, que é responsável pelas implantação de fundação aqui em Ribeirão, que é o Dr. Sebastião Sérgio. Nos orientou uma outra pessoa com grande conhecimento nessa área, porque se nós tomarmos em relevância as cidades que têm tido exponenciais nisso, Santos, São Caetano, mesmo agora Araraquara, tem várias fundações que têm já sucessos dentro desses aspectos. Por exemplo, a de Franca, FEAC, ali começou a envolver a política, você viu que deu problema. Ela está em decadência. Tiveram inúmeras que tiveram problemas. Por isso que quando a gente pensa em fundação, ela não vai ser privada também, porque não pode. Tem uma maneira de se criar uma fundação que depois a gente gostaria, dentro do estudo que a gente está levando a conhecimento da secretaria, do executivo, porque você falou de uma grande chave, sem o privado. O dado está aqui presente, muitos aqui estão. Quando você vai no privado, eles falam onde vai o dinheiro? Para a secretaria. Para lá não manda o dinheiro. Nós já fizemos vários times, você lembra, né, Dado? Quando o dinheiro é voltado para a secretaria, pelo histórico que teve, não estou falando de hoje, né, que é diferente você ter o prefeito hoje, onde ele vai e monta. Então, é um diferencial, tem que ser, é o público-privado, é óbvio. Mas, por isso que eu falei do fundo Pro Esporte, que é onde tem um fundo que realmente você tem um conselho curador muito forte. Isso daí foi uma das pretensões que ele falou, que o doutor Sérgio falou para nós, Sebastião Sérgio, que tem que estar muito atento, porque é isso que gera uma fundação. Um conselho curador muito forte, para que possa gerenciar esse conselho. E esse conselho sempre vinculado às secretarias, é óbvio, e a secretaria dessa forma, porque eu vejo o seguinte, das conclusões que nós tivemos, e até foi um depoimento do professor Miguel que está aqui, ele tem equipe de competição, ele falou, não tem equipe de alto rendimento. Alto rendimento é o vôlei. Alto rendimento, por exemplo, está sendo o ciclismo, como foi o basquete do coque. O que eu vejo que dentro de uma cidade, talvez você possa até discordar, é diferente do esporte competitivo. A cidade tem que fomentar o esporte competitivo. Alto rendimento, isso é outra coisa. Porque quando acabou o basquete do coque, acaba o basquete. Nós ficamos na Mil com investimento de 13 milhões ano, acabou o time da Mil, acabou o vôlei lá, feminino da Mil. Então isso é um marketing diferenciado. Fico feliz até de saber que a prefeitura, graças a Deus, não põe dinheiro nisso. Porque realmente eu vejo a secretaria e a prefeitura com um papel muito distinto do que o esporte de alto rendimento. Toda a minha experiência da vivência que eu tive. Então eu acho sim, e é louvável o prefeito interferir para conseguir patrocínios. Isso é fundamental. Poucos prefeitos fizeram. E isso daí o Nogueira tem feito com certo glamour, e a primeira-dama também, quando conseguiu o vôlei. E aprovar um conselho. Então, hoje, o senhor representando aqui o executivo e como o secretário de esportes, as conclusões que nos levam dentro dessa comissão de estudo é uma coisa que já conversamos várias vezes. A própria Casa Civil, a gente vê um forte direcionamento para que a gente tenha subsidiado a Secretaria de Esporte, somando com a liderança de vocês, um grupo voltado à fundação. Você é de acordo com isso? O que você vê isso? Como você vê? Claro, com iniciativa privada. Porque não pode pegar o dinheiro que vocês têm e vai dividir com a fundação. Aí nós estamos na lama, não é isso. Mas como você vê essa perspectiva? É uma perspectiva extremamente positiva, se ela for na sua execução e no seu organograma,
Primeiro de tudo, eu acho que tem que ter uma referência, não sei se isso juridicamente é possível ou não, um conselho, um órgão paritário, onde você tem representante do Poder Executivo, onde você tem representante da sociedade civil, do terceiro setor. Por quê? São diferentes interesses. E quando a gente fala em uma fundação esportiva, você vai falar de inúmeros esportes. Você não vai falar de um exclusivamente. É uma opção que nós temos de buscar uma quantidade maior de parcerias. Sim, por quê? Justamente por esse preconceito que foi herdado. É um preconceito onde você fala um investimento que eu vou mandar para a secretaria, não. Para a secretaria eu não mando, para a fundação não. Mas nós temos exemplos de fundação que ninguém gostaria de investir também. Então, desde que seja bem elaborada e estruturada nos mínimos detalhes do ponto de vista técnico, do ponto de vista de gestão e do ponto de vista de aplicação dessa gestão, porque aí vamos pensar de compliance, que é um termo aí que está sendo tão utilizado, que é a referência. Da mesma forma que existem órgãos fiscalizadores, é importante que se existir uma fundação, que tenha o órgão fiscalizador dela, para nós nos blindarmos de qualquer situação que possa nos surpreender no futuro. Por isso que o Dr. Sérgio falou que o conselho curador é o conselho que vai fiscalizar a fundação. E ele falou que, por exemplo, a gente está tomando muito em base a fundação do Santa Lídia, onde ele fala que um dos erros que possa ter ocorrido é dentro do conselho curador. Então a gente tem que estudar essas particularidades justamente para que a gente possa, eu acho que dentro dessa comissão de estudos, pontuar alguns fatores, estudar algumas situações de solução e apresentar para vocês, que eu acho que o mais envolvido e mais referente para nós é que possa levar até vocês da Secretaria de Esporte, o Executivo, para que possam avaliar isso, que o objetivo nosso maior é justamente estar somando, principalmente nesse momento de glamour que nós estamos tendo. Nós temos um secretário acessível, do esporte, convive no nosso grupo, estamos com um prefeito disponível a fazer transformações, porque igual como você falou, tudo passa, nós vamos passar. Mas se nós pudermos deixar uma gestão pública, onde ela anda por si só, aí não vai ter como eles mexerem nas engrenagens. Porque hoje você está tendo aquela briga, tentando ajustar as engrenagens. Amanhã entra outro, não vai se preocupar, as engrenagens vai rodar de qualquer jeito. Então, se nós realmente blindarmos essa forma de gestão, onde por si só ela ande, eu acho que vai ser tranquilo. Eu acho que esse pode ser um legado que a gente possa deixar para o esporte. Porque como você falou, eu vou passar, você vai passar e o prefeito vai. Mas nós podemos, de uma forma muito coerente e sensata... Paulo, tchau, Zezão. Obrigado. E nós poderemos, acho que, deixar esse que está sendo o nosso grande objetivo, e até falo explicitamente, porque você é uma pessoa muito aberta a tudo isso que está sendo feito, você tem tido conhecimento. Então eu gostaria de deixar nessa parte final, se você tem algum acréscimo a fazer, ou adicionar algum pensamento, algum questionamento, ou alguma situação que você gostaria de deixar para elucidar toda essa linha de raciocínio que você acompanhou, o Gabriel esteve aqui também. Sim, vereador, eu primeiro parabenizá-la novamente pela iniciativa, que eu acho extremamente importante, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas opinem e para que as pessoas se envolvam cada vez mais. Quando a gente fala de vários órgãos que podem ser criados para suplementar o que nós temos já dentro de uma secretaria, e eu falo de inúmeras secretarias, os nossos colegas que têm trabalhado incansavelmente, eu acho que isso é o que nós temos para o futuro. E o futuro, na verdade, ele é agora. Nada mais do que transparência, nada mais do que legalidade e principalmente empenho. Claro que, quando você fala de esporte, você fala de modalidades esportivas envolvidas, seja ela no conceito social, que você disse, educacional, aperfeiçoamento e rendimento. Cada um vai brigar pelo seu. E isso é importante, porque só dessa forma todos crescem paralelamente. Agora, quando nós falávamos aqui sobre jogos regionais, jogos abertos, é uma dificuldade, Dado foi chefe de delegação por anos e anos, é uma dificuldade incrível, ninguém imagina o que é uma logística de uns jogos, eu não imaginava. Fui atrás para saber, para entender, para poder dar a condição. Estamos indo agora terça-feira com 505 atletas, 47 equipes representando Ribeirão Preto. Mesmo nesse momento de dificuldade,
Porque o município herdou uma dificuldade de gestões anteriores e que ele tem que colocar a casa em ordem. E o esporte não pode deixar de contribuir. Isso na minha opinião. A Secretaria de Esportes não pode deixar de contribuir. Com economia, sim. Se tem como economizar, vamos economizar. Se não tem como economizar, esse recurso tem que ser usado efetivamente naquilo que foi proposto. Então, me deixa muito tranquilo e gostaria de mencionar aqui o trabalho, mais uma vez, da equipe que nós temos ali hoje na Secretaria de Esporte. Eu cobro muito, exijo muito, porque eu sinto que eles também exigem de mim. Então, se nós não nos envolvermos nisso, dessa forma, a gente não vai ter mudança. E a gente vê depois de 17 meses, a quantidade de pessoas que nos procuram, realmente, como é que a gente faz para ajudar? E no início não, era um interesse pessoal. Hoje, parte dos interesses passam a ser de bem comum. E o esporte, se não for feito de bem comum, claro, com individualidades, mas se não for feito de bem comum, no ponto de vista de gestão, infelizmente a gente não vai para lugar nenhum. Menciono e quero destacar novamente o empenho do governo em deixar a cidade cada vez mais capacitada do ponto de vista esportivo, porque nós sabemos a importância que tem a transversalidade em algumas secretarias. O esporte, a cultura e a educação tem algo importantíssimo acontecendo que em breve será lançado. Por quê? Justamente entendendo que através do esporte a gente melhora a educação, que vamos melhorar a saúde e vamos melhorar a cultura. E aí quando a gente fala de cultura esportiva, vereador, é o que mais a gente tem que ir atrás, porque senão isso vai passar como você mesmo mencionou. A Secretaria de Esportes está de portas abertas, volto a convidá-lo e a convidar todos do Legislativo para que nos visitem, para que entendam um pouco o processo de como é realizado os 33 mil atendimentos mensais, para como é realizado uma retomada de uma ciclofaixa, uma opção de lazer, para como é realizado um domingo esportivo que vai girar em inúmeros bairros na cidade, para como é realizada a gestão disso, com recurso, mas com muito mais empenho. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, Secretaria de Esportes está aberta, eu chego bem cedo, então eu estou lá sempre à disposição para quem quiser, os ouvintes que estão em casa, os espectadores, para que nos visite e entendam um pouquinho mais do que acontece com esse grande número de atendimento que a gente faz hoje e da perspectiva que a gente tem de atender bastante, bem mais. Bom, finalizando, quero novamente reiterar inúmeros agradecimentos ao secretário e amigo Ricardo Aguiar pela disponibilidade e prontidão, que assim que a gente falou se ele poderia comparecer aqui, teve a prontidão, tudo, agradeço realmente, é muito importante. Eu acredito que hoje essa deve ser a última oitiva, onde a gente está fazendo todo um relacionamento de quais são os pontos que a gente acha relevante, quais podem ser as soluções para isso. Nós queremos apontar os erros, mas mostrar direcionamentos, esse é o nosso objetivo, principalmente, como eu falei, com uma gestão que vocês estão fazendo e o executivo tão aberto a tantas mudanças e nos ouvindo. Então eu acho que esse é o momento. Como eu falei, tem o pessoal do grupo de apoio que é importante a gente sentar, nós vamos conversar também sobre todos, eles estiveram presentes, ou se não, pelo áudio, do que foram as reuniões. Então nós vamos fazer esse relacionamento todo de tudo o que foi avaliado, vamos te passar antes um perfil, nós vamos conversar, eu acho que isso é importante para que realmente isso aqui traga um ganho para Ribeirão Preto e para não ser um negócio que vai para a gaveta e fique ali como se foi um tempo assim, porque eu acho que nós estamos num momento importante. Agradeço aqui a presença de todos, mais uma vez que participaram. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Já está entendendo mais de esporte do que nós, né, Fernando? Por favor, pega o microfone, professor Miguel. Vamos dizer que... Eu gostaria que você viesse aqui na frente por causa da TV Câmara que está transmitindo a sessão. Depois de tanto tempo, né, que a gente passou, falaram que tem que ter um desportista ali, né, na pasta, e eu acredito que não. Eu acredito que tem uma pessoa que realmente comande, que tenha noção de gestão, né, saiba como conversar com as pessoas e
E hoje nós estamos servidos dessa pessoa, né? Porque eu posso dar bem na minha modalidade, mas não faria como o Ricardo faz. Eu acredito que hoje a gente corre junto, né? A diferença para outras gestões é essa, né? Que a gente corre junto, a gente corre com confiança, a gente corre com certeza de que estamos buscando o melhor, né? Eu acho que nós estamos na direção certa e dá força, né? Porque há 17 meses atrás, numa condição dessa, eu falei assim, nossa, o que ele vai mudar aqui, né? E realmente está conseguindo, e quero dizer que nós estamos juntos, estou orgulhoso dessa fase que nós estamos, né, vivendo com você aqui, com o Dadinho, com o Ricardo, e espero que realmente a gente consiga fazer muita coisa. Não é o ideal, mas vamos fazer o que a gente tem hoje e procurar melhorar cada vez mais a partir desse ponto. Esquecer o que já passou, né, e começar a trabalhar e correr atrás, correr junto do que vai vir aqui para frente. Eu quero, não só para meus filhos e netos, mas poder aproveitar essa fase também e poder trabalhar junto e motivado por conta dessa mudança. Tranquilo? Ok, Miguel. Muito obrigado. Antes a gente falava para mim e meus atletas. Agora ele já está com os filhos e netos. Bom, agradeço a todos pela presença. Mais uma vez o secretário de Esporte, Ricardo Aguiar, e a Fernando, e dá-se por encerrada mais a sessão. Obrigado e boa noite a todos. Estou sem relógio, mas já está no boa noite, né?